Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o monitoramento de hábitos diários ao longo de um mês no Planilhas Google. E esta planilha contará com algumas dinâmicas, como, por exemplo, a utilização de caixas de seleção para marcar a realização ou não de uma atividade ou hábito em um dia específico de um mês específico. Também esses títulos do mês, atividades, dos hábitos, que vai acompanhando a planilha. Além disso, de forma dinâmica, vamos contabilizar quantas caixas de seleção estão marcadas no intervalo em específico analisado. Vamos definir uma meta de quantos dias, por exemplo, eu quero no mês realizar esses hábitos ou essas atividades. E de acordo com a marcação das caixas de seleção e a meta definida, é gerado um percentual que inclusive vai dinamicamente sendo refletido em uma barra de progresso que vai se atualizando conforme as caixas de seleção vão sendo marcadas ou desmarcadas. Então, vamos para a prática aprender como realizar isto. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Aqui, vamos primeiramente deixar a planilha funcional, com as dinâmicas acontecendo, funcionando. E depois, mais para o final do vídeo, eu vou deixar alguns detalhes que podem ajudar na estilização para personalizar a planilha. Então, primeiro de tudo, vamos adicionar os dias do mês. Porém, não precisa adicionar de forma dinâmica, digitando 1, 2, 3, 4, 5. Não, podemos tornar isso um pouco mais dinâmico utilizando uma função. E essa função é a função sequence. Então, digito igual a sequence, essa função que retorna uma grade de números sequenciais. Seleciona a função, ela pode receber até 4 parâmetros. Nesse contexto, vamos utilizar apenas o parâmetro das linhas. Então, vou digitar 31, fechar parênteses e apertar Enter. Dessa forma, já temos aqui, neste exemplo, do dia 1 até o dia 31. Muito bem. Agora, vamos inserir as caixas de seleção para marcar se uma atividade ou hábito foi ou não realizado num dia específico do mês de exemplo. Para isso, então, vou selecionar este intervalo de dados das colunas dos hábitos nas respectivas linhas dos dias. Vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de caixa de seleção. Selecionei a opção, as caixas de seleção já foram criadas. E uma informação importante. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Quando uma caixa de seleção está desmarcada, ela retorna o valor falso. E em breve já vamos utilizar esta lógica para contabilizar quantas caixas de seleção estão marcadas. E para isso, então, aqui no total, vou digitar igual a cont.c, que é esta função que realiza uma contagem condicional em um intervalo. Seleciona a função e ela vai receber basicamente dois parâmetros, o intervalo que queremos analisar e o critério que queremos testar. Então, o intervalo basicamente vai ser, aqui para a coluna B, este intervalo que possui as caixas de seleção, que no caso deste exemplo é de B2 até B32. Agora, ponto e vírgula, e o critério, queremos testar se a caixa de seleção está marcada. Quando uma caixa de seleção está marcada, ela retorna o valor verdadeiro. Então, vou digitar aqui, verdadeiro, fechando parênteses e apertando Enter, o retorno já está acontecendo. Então, conforme as caixas de seleção vão sendo marcadas, juntamente com a regra da função cont.c, dinamicamente vão sendo contabilizadas as caixas que estão retornando verdadeiro, ou seja, as caixas que estão marcadas. E se você gostou dessa dica, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante com mais dicas sobre caixas de seleção no Planilhas Google. Agora, dando sequência, vou basicamente replicar esta função, esta fórmula, para as demais colunas. E para isso, então, seleciono esta célula, que já possui a nossa regra, e neste contexto, neste exemplo, posso, então, clicar sobre este círculo azul, no canto inferior direito da célula, vou clicar sobre ele, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. Dessa forma, foi mantida a função cont.c, testando se é verdadeiro, e o que foi atualizado foi basicamente da coluna B para a coluna C, para a coluna D, para a coluna E, então a referência.
E dessa forma, conforme as caixas de seleção vão sendo marcadas, vão sendo contabilizadas dinamicamente. Aqui poderíamos digitar manualmente uma meta, então, por exemplo, digamos, mês de janeiro, 31 dias. Se eu quiser ter a meta, por exemplo, de todos os dias do mês, realizar exercício físico, realizar meditação, realizar leitura e dormir pelo menos 8 horas de sono, aqui na meta eu poderia digitar 31. Com base nisso, vamos gerar os percentuais, que vão ser basicamente a divisão do total pela meta, para cada coluna em específico dos hábitos das atividades. Antes disso, vou selecionar este intervalo, que vai receber os percentuais, e vou utilizar este atalho de formatar como porcentagem. Então, clico sobre o atalho, para já deixar o tipo de dado, o formato adequado. Então, digito igual, seleciono o total, digito barra, que vai representar a divisão, e seleciono qual é a meta. E agora, apertando Enter, já temos o percentual. Poderia novamente, da mesma forma que foi feito aqui, replicar para as células ao lado. Então, clico sobre este círculo azul no canto inferior direito da célula, que já possui a divisão, a porcentagem. Vou clicar sobre este círculo azul, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células. Dessa forma, a referência foi ajustada para a coluna C, D e também para a coluna E. Por exemplo, se eu desmarcar, 0%, ou se eu marcar todas as caixas de seleção, por exemplo, vou acelerar o vídeo nesta parte. Com as 31 caixas de seleção marcadas e sendo a meta 31, temos o 100%. E agora vamos então criar a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente preenchida conforme o percentual vai sendo alterado na marcação e desmarcação de caixas de seleção. Para isso, vamos utilizar a função sparkLine. Então, digito igual sparkLine, essa função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Seleciono a função. Primeiro parâmetro, os dados que iremos analisar, que no caso vai ser o percentual. Então, aqui eu seleciono percentual, ponto e vírgula, e as opções, que vai ser basicamente a estilização dessa barra de progresso. Então, vou abrir chaves. Agora, abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas duplas, primeiro parâmetro, chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente vou abrir e fechar aspas duplas, e entre as aspas vou digitar bar, ou seja, um tipo de gráfico de barra. Após as aspas, ponto e vírgula, novamente abrir e fechar aspas, entre as aspas vou digitar color 1, que vai ser a cor da barra de progresso. Após o fechamento das aspas, barra invertida, novamente vou abrir e fechar aspas e vou digitar entre as aspas a palavra green, que é verde em inglês. E após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, novamente abrir e fechar aspas, entre elas vou digitar max, que vai ser o valor máximo da barra de progresso, barra invertida e o valor 1, que vai representar o 100%. E agora então, fechando chaves e fechando parênteses, apertando Enter, a barra de progresso já está funcional. Então, novamente, se eu preencher todas as caixas de seleção, a barra de progresso já vai sendo dinamicamente preenchida. Para replicar esta fórmula, esta função para as demais colunas, clico sobre esta célula, que já está pronta a barra de progresso, há este círculo azul no canto inferior direito da célula, clico sobre ele com o botão do mouse e arrasto para as demais células. Desta forma, as barras de progresso já vão sendo preenchidas, respectivamente, para cada coluna de cada hábito, conforme o total de caixas de seleção, a meta definida, o percentual gerado no cálculo, que vai refletir nesta barra de progresso. Muito bem, então agora, para a estilização, vamos utilizar alguns atalhos, alguns recursos para facilitar. Primeiro de tudo, nesta de exemplo, estamos utilizando uma fonte tamanho 12. Já aqui no exemplo, a fonte está de tamanho 10. Como podemos fazer isso de uma forma um pouco mais global? Vou utilizar o atalho Ctrl A, cliquei sobre ele uma vez, e novamente vou utilizar o atalho Ctrl A. Desta forma, selecionei toda a planilha. Agora, então, vou digitar 12 e apertar Enter. Então, a fonte foi ajustada. Agora, tudo está com a fonte de tamanho 12.
Agora podemos também estilizar para ter cores alternadas na tabela, na planilha, para melhorar a experiência de utilização desta planilha de hábitos diários. Para isso, então, vou selecionar este intervalo de dados, então, os dias e as caixas de seleção. Vou abrir o menu Formatar e selecionar esta opção de cores alternadas. Aqui em estilos, como eu não selecionei os títulos, pois eles já estão definidos, eu vou desmarcar esta caixa de seleção de título e vou selecionar um estilo padrão, por exemplo este. Poderia personalizar as cores, mas por o momento vou manter este estilo padrão. E apertando em concluído, já temos então cores alternadas no intervalo que foi formatado. Para continuar estilizando, poderíamos também mesclar estas células de títulos. Então, por exemplo, aqui onde há total, vou selecionar, clicando com o botão do mouse, o total, manter o botão do mouse pressionado e vou arrastar para selecionar a célula B34, C34, D34 e E34. E com as 4 células selecionadas, vou clicar sobre este atalho de mesclar células. Também tenho aqui neste atalho de alinhar na horizontal, está selecionada esta opção de centro, para centralizar o texto, o título do total. Poderia fazer o mesmo então para a meta, vou clicar, manter o botão do mouse pressionado e arrastar para as demais células, atalho mesclar células e fazer o mesmo para o percentual e também para o progresso. Então com isso, mesclar células feito, os títulos estão preenchendo toda esta pequena tabela. Poderíamos também redimensionar as colunas. Então, por exemplo, vou clicar sobre a coluna B, manter o botão do mouse pressionado e arrastar também para selecionar a coluna C, D e E. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre a coluna B e há esta opção de redimensionar colunas B até a coluna E. Aqui poderíamos, então, por exemplo, ajustar a largura das colunas para comportarem os dados, o texto de cada uma delas, ou esta opção de digitar uma largura manualmente, uma coluna em pixels para as colunas. O padrão é 100, eu poderia, por exemplo, digitar 200. E com isso, vou apertar em OK, e agora as colunas possuem um padrão de 200 pixels de largura. Essas colunas B, C, D e E, que foi as que estilizamos. E além disso, podemos também congelar esta primeira linha para ela acompanhar a planilha. E para isso, então, bem simples, aqui no exemplo, vou abrir o menu Ver, selecionar a opção Congelar e a opção Uma Linha. Desta forma, os títulos, o nome do mês, das atividades e hábitos vai acompanhando a planilha. E creio que para finalizar, vamos brevemente adicionar os emojis nos hábitos, nas atividades. Para isso, lembrando que estou utilizando o sistema operacional, o computador Windows, então vou utilizar o atalho Windows ponto. E aqui posso selecionar alguns emojis. Então vou utilizar alguns que utilizei recentemente. Então, por exemplo, vou utilizar este para exercício físico. Novamente, Windows ponto, seleciono o emoji, aperto Enter e poderia replicar isso para os demais. Então, Windows ponto, seleciono o emoji, no final do texto, Windows ponto, seleciono o emoji e assim por diante. Vou fazer o mesmo para os dois próximos. Muito bem, e dessa forma elaboramos uma planilha para o monitoramento de hábitos diários ao longo de um mês no Planilhas Google. Esta, por exemplo, para janeiro. Depois, se eu quisesse criar, digamos, uma para fevereiro, poderia vir aqui nesta aba, nesta página da planilha, clicar com o botão direito do mouse sobre ela e selecionar a opção de duplicar, por exemplo. E aqui eu teria uma cópia que eu poderia ir ajustando. Então, por exemplo, fevereiro, depois poderia ajustar os dias, as metas, enfim, adaptando de acordo com os aprendizados desta aula. E agora que você aprendeu como construir uma planilha para o monitoramento de hábitos diários ao longo de um mês no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.